A paz do Senhor a todos. Vamos começar a fazer um estudo falando sobre os segredos envolvidos na Bíblia. Muitas coisas que nós conhecemos hoje já estavam escritas há muito tempos atrás, quando foram revelados aos profetas no passado e também aos apóstolos, aqueles que estavam junto com Jesus, onde Jesus revelou muitas coisas que hoje nós já está acontecendo e nós não estamos dando conta das coisas que estão acontecendo. Mas nesse estudo nós vamos revelar vários segredos e vamos começar primeiramente para a formação do nosso mundo. Como Deus fez todas as coisas, como Deus criou, como Ele vive e onde Ele está. Porque nós não temos ideia de quem é Deus. Nós imaginamos Deus uma pessoa quase igual a nós. Mas em todas as religiões do mundo sempre há um Deus supremo que está nos céus. E esse Deus, ele se manifesta às várias pessoas de várias maneiras. Por quê? Porque como em muitas religiões há um Deus principal e vários anjos ou pessoas que se dizem filhos de Deus, mas Deus no geral, no nosso entendimento, nós que somos cristãos, sabemos que Deus não está sozinho. Ele lá no céu tem o Filho, o Espírito Santo hoje que está aqui na terra, e os anjos para fazer toda a obra que ele determinar. Então Deus não trabalha sozinho, mas ele fez todas as coisas e tudo está revelado na Bíblia. Nós vamos ver que a criação do nosso universo, Deus revela até antes da criação, até como ele criou o mundo dele, onde ele está hoje. E a Bíblia revela claramente essas coisas. Nós devemos então entender que Deus, ele é superior a nós. Deus é supremo. Nós não podemos nos igualar a ele, como muitas pessoas tentam se igualar, tentando dar algum motivo para dizer que eles sabem quem é Deus e nós que não sabemos de nada. Mas nós temos que entender que ele criou todas essas coisas. Tudo que nós vimos com os nossos olhos são as maravilhas de Deus que ele fez para poder pôr então o ser humano para dominar sobre a criação dele. Nós vamos entender também que quando Deus fez o paraíso, ele fez um lugar especial aqui na terra. E Adão e Eva era especial também, porque nós vimos que Adão e Eva não nasceu de homem e de mulher. Mas há muitas incógnitas que podem ser reveladas através das Escrituras. Se realmente Adão e Eva foi o primeiro homem na terra ou se teve outras pessoas fora do paraíso. E vamos também entender a Arca de Noé, se Noé realmente era de Deus. Para isso nós vamos usar a matemática e vamos mostrar que realmente Noé era de Deus, como a arca foi projetada por Deus e o significado do dilúvio. Isso tem muitas coisas que estão ainda incógnitas, que as pessoas ainda não buscaram as revelações na palavra, mas na palavra ela está claramente, não somente num livro, mas temos que entender a Bíblia toda para poder falar sobre esses assuntos. Para poder então entender qual é o poder de Deus, o quanto ele se manifesta na nossa vida. Mas isso é só um pouco, temos muito mais. Podemos falar do número 3, que é tão falado por aí. A mídia tem posto estudos que não são relativamente estudos referentes ao que Deus criou, mas eles usam da ciência para explicar aquilo que não entende. Mas nós vamos usar também da ciência para explicar aquilo que Deus fez. Porque na palavra de Deus, ele revelou tudo desde antes de criar o nosso mundo, durante o que nós estamos passando agora e até o fim da nossa vida, até o fim do nosso mundo. Então tudo está revelado na Bíblia. Nada ficou fora, porque ele deu todos os esclarecimentos para que nós pudéssemos contemplar a sua glória. Mas o ser humano, ele prefere contemplar a si mesmo.
esquecendo que Deus está acima de nós, esquecendo que Ele foi o que fez todas as coisas que nós vimos. E nesses estudos, a partir de quinta-feira que vem, se tudo correr como eu estou esperando, nós vamos começar já a fazer esses estudos e revelar segredos que estão encobertos, não pela Bíblia, mas pelo ser humano, que a Bíblia vai nos revelar, a palavra de Deus vai nos revelar tudo o que está acontecendo, todas as coisas que estão acontecendo, tudo será revelado. Na palavra nós temos até revelação no Velho Testamento sobre foguetes, sobre carros, sobre aviões, mas nós temos que entender o que eles falavam naquela época, eles demonstravam e igualavam a o que eles conheciam, mas nós, hoje, através da interpretação da palavra, hoje, através do Espírito Santo, nós podemos dizer que aquelas revelações foram visões futurísticas, que hoje está acontecendo, falado há mais de 3.000 anos atrás, há mais de 2.000 anos atrás. Então são coisas que nós temos que entender, mas para isso nós temos que usar da ciência e do conhecimento, porque a ciência, ela vem de Deus. Lá em Colossenses capítulo 2, no versículo 2, no finalzinho, diz o mistério de Deus, que é Jesus Cristo, e no versículo 3 fala que onde estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria, em Jesus Cristo. Então, nós vemos que nós estamos aqui só arranhando um pouco do conhecimento que Deus tem para passar para nós. E a palavra também revela que todo o conhecimento que nós temos não vem de nós, não vem do nosso cérebro, porque nós temos um cérebro um pouco mais avantajado que os outros, mas sim do Espírito que Deus pôs em nós. Esse é o que faz eu falar aqui agora, esse é o que faz você entender o que eu estou falando, mas não só o cérebro, porque todos os animais têm cérebros. E eles não têm essa capacidade que nós temos, as mesmas habilidades que Deus tem. Mas com isso, nós ficamos presos aos dogmas da ciência e deixamos de entender aquilo que Deus fez por nós. Então, nesse estudo, nós vamos começar a semana que vem, às quintas-feiras, por volta de 7h30 da noite, vamos começar a revelar todas essas coisas. E começando com o principal. Começando pela criação do mundo de Deus, daqueles que vivem lá com Deus, e em seguida a criação do nosso mundo. E nós vamos ver que tudo que a ciência descobriu está tudo na Bíblia. Exatamente como a ciência determinou, porque é Deus que deu conhecimento ao ser humano para ele não descobrir aquilo que ele achou que não existia, mas desvendar tudo aquilo que Deus já tinha preparado antes. Porque nós puxamos sempre a glória para nós. É sempre o homem. O cientista tal, o filósofo tal. Não. Nós temos essa capacidade porque nós temos o Espírito, parte de Deus dentro de nós. Nós somos corpo, alma e espírito. E os animais só têm corpo e alma. Alma é os sentimentos que todos os animais, os seres vivos têm. Mas o espírito é só nós que temos. E isso que faz a diferença e nos dá o conhecimento. E não porque nós temos um cérebro maior. Se fosse assim, os golfinhos seriam muito mais inteligentes que nós, porque em proporção do tamanho do cérebro deles, em proporção ao corpo, ele é maior. Então entenda bem, não estou aqui refutando o que a ciência descobriu, mas estou apenas mostrando, e vou mostrar para vocês, dentro da Bíblia e dentro da ciência, que Deus é o conhecedor de todas as coisas. Tudo que existe nesse nosso mundo já existia antes do ser humano aparecer. E mesmo que apareceu depois que o ser humano foi criado, que o ser humano surgiu, ainda não temos a capacidade para entender tudo aquilo que Deus fez para nós.
Porque Deus faz coisas tão grandes que nós não podemos medir. E Deus faz maravilhas tais que nós não podemos contar. Você pode contar quantas estrelas tem nos céus? Você pode contar quantos grãos de areia tem numa praia? Mas Deus sabe até quantos cabelos tem na sua cabeça. Veja bem o conhecimento de Deus. Ele vê tudo. Ele sabe de tudo. E Ele dá a cada um aquilo que Ele quer para que o homem viva melhor. Se não tivesse a ciência, hoje nós não estaríamos aqui, eu não estaria aqui fazendo esse estudo via internet, porque não teria nada. Nós estaríamos ainda na idade da pedra, buscando o alimento do dia e se escondendo à noite em cavernas. Mas não, Deus, quando Ele fala que nós somos a sua imagem e semelhança, significa que nós temos a aparência que Ele se transformou parecido conosco para dizer que nós somos a sua imagem. Não é que Deus tem essa imagem igual eu tenho, igual você tem, uma imagem do ser humano. Nós vamos ver que é bem diferente. Mas Ele se fez assim para poder, então, criar nós. E a semelhança seria o conhecimento que nós temos, as habilidades que nós temos igual a de Deus. Só que nós desperdiçamos nossas habilidades, desperdiçamos nossos conhecimentos com as coisas fúteis e esquecemos que Ele que nos dá, até o ar que nós respiramos, é Ele que nos dá. Nós vamos ver nesse estudo da palavra de Deus, nós vamos ver que tudo se processou de uma maneira tal que Deus fez uma perfeição em cada período da sua criação para que pudesse então completar, terminar, para que a próxima pudesse prosseguir sem ter problemas com aquilo que foi feito antes, mas sim se acomodando e se moldando por aquilo que Deus preparou primeiro. Nós vamos entender coisas que às vezes nós deixamos passar porque não observamos o que diz na palavra. Não observamos aquilo que está escrito. Talvez o que eu esteja usando a Bíblia a Bíblia de hoje, talvez muitos podem refutar, porque no original, em hebraico, às vezes tem outro significado, mas não. Quem revelou, quem fez as traduções, foi usado por Deus, porque não tem como você entender a mente de Deus se Ele não te der um pouco para você, para poder você entender aquilo que Ele está falando. Ninguém consegue entrar na mente de Deus, mas Deus consegue entrar na nossa mente e revelar grandes coisas. Então, a partir da semana que vem, eu vou passar a fazer esse estudo. Não sei quanto tempo vai durar, porque são muitas coisas que Deus me revela. Eu já faço esse estudo já há 20 anos, dando aula em outras igrejas, em várias igrejas, e sempre tenho revelações novas a cada momento. Mas desta vez Deus usou mais ainda no profundo, para eu poder entender mais ainda, com o passar dos anos, com a experiência que eu já tive, com a idade que eu já estou, tenho mais capacidade, né, para poder falar hoje e falar com certeza, porque muito tempo, quando eu comecei, até meu apelido era o cientista da Bíblia, né? Os pastores me chamavam de cientista da Bíblia, mas não era o cientista da Bíblia, era aquilo que Deus passou para mim, me revelou. E eu vou passar, um dia, eu vou passar essa revelação que Deus me fez, que foi muito importante para poder abrir minha mente. Porque agora Ele me passa as coisas diretamente a mim. Ele me passa as revelações quando eu estou vendo alguma coisa, quando estou assistindo talvez uma TV, quando estou no culto, quando estou escutando alguém falar da palavra, ou mesmo às vezes quando estou quieto. Deus me passa as revelações que não é só para mim. E eu acredito que muita gente nesse mundo tem essas revelações, mas às vezes eles ficam meio com medo de passar porque nós somos muito criticados. Porque quando se fala de Deus, as pessoas criticam, porque acham que é algo ilusório, acham que isso é da cabeça. Irmãos, cada um tem um pensamento.
Cada um tem um jeito. Eu já fui assim no passado. Eu achava que a ciência era maior do que tudo. Mas hoje eu já descobri que o maior que tudo foi quem fez a ciência, quem determinou os estatutos, quem determinou os parâmetros para que as coisas se completassem, quem determinou as ordenanças para que tudo aquilo acontecesse. Então agora, depois de muitos anos de eu estudar a ciência, agora eu posso dizer com clareza que Deus é acima de tudo. Deus está no controle de tudo. E não nós, irmãos. Nosso tempo vai passar, eu vou passar, aqueles que vinham após mim vão passar também. Mas a palavra de Deus nunca vai passar. Nunca, ela vai se renovar todo dia. E o que eu estou falando hoje, talvez daqui a 50, 100 anos, as pessoas vão falar, mas olha, ele tinha o conhecimento pouco. Não, eu tenho conhecimento da atualidade. No futuro a palavra vai revelar coisas que eu ainda não vi. Para outras pessoas que Deus vai usar e vai continuar usando cada vez mais. Porque quando nós vamos evoluindo na nossa mente, evoluindo nos nossos pensamentos, até na nossa vida, Deus também evolui na palavra. Deus, ele nunca parou de falar conosco. Nós que não falamos com ele. Eu queria deixar a paz do Senhor para todos e espero até quinta-feira que vem para começar a falar daquilo que é as maravilhas de Deus dentro da sua palavra. Uma boa noite para todos. Amém.